Agora sim, nós voltamos a falar sobre o caso de Marília Mendonça. E, gente, o avião no qual Marília viajava, de prefixo PT, ONJ, pertence à PEC, táxi aéreo, tá? Que é sediada em Goiânia. Trata-se de um King Air C-90A com capacidade para 6 passageiros. A aeronave é um turbo-hélice fabricada em 1984 e tinha autorização para operar em regime de fretamento, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. Marília não gostava de andar em King Air, por ser instável, e já havia comentado sobre isso, inclusive nas redes sociais. Como dessa vez ela não conseguiu um jato para viajar, acabou pegando esse avião. Nós estamos agora com o nosso repórter Miguel Anderson Costa, que está ao vivo com o comandante Demontier Brito Teles, que é piloto há mais de 43 anos. Miguel, ele com certeza já deve ter dado a opinião dele por muita experiência e vai, é claro, trazer alguns detalhes sobre esse caso para a gente, não é isso? Boa tarde mais uma vez. Isso mesmo, viu, Lu? Inclusive, técnicos, do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, chegaram bem cedo, lá na manhã deste sábado, ao local da tragédia, a cerca de 2 quilômetros onde o voo deveria ter acontecido. O que está sendo feito neste exato momento? Os técnicos estão fazendo fotografias, estão conversando com testemunhas, recolhendo peças fundamentais para a investigação, mas a gente percebe que o local é de difícil acesso, então isso acaba dificultando ainda mais o processo, mas são pessoas capacitadas e um laudo pode ser divulgado, dependendo aí do tamanho da tragédia, de 3 até 12 meses. Então a gente vai precisar esperar um pouco para saber de fato o que aconteceu. Esse modelo que transportava a cantora Marília Mendonça é classificado como um dos mais seguros do mundo. Ele foi produzido em 1984, tinha mais de 30 anos de voo e aqui ao meu lado está o comandante há mais de 40 anos de experiência, Demontier Teles, que já passou por esse céuzão de Deus, levando muita gente com segurança. Comandante, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Esse modelo ele é seguro, inclusive um dos mais seguros do mundo, não é isso? Exato. Boa tarde a todos. Esse modelo é um dos mais vendidos no mundo e um dos mais usados, com poucos acidentes, essa aeronave. Agora, a ANAC já informou que toda a documentação estava regularizada, com validade inclusive até julho de 2022. Então, essas irregularidades não existiam quanto à documentação. Se tinha uma documentação regular, o aparelho estava apto para voar, não é isso, comandante? Exato. Todas as revisões em dia e tudo foi o que foi informado. A aeronave estava apta a voar. A documentação toda, todas as revisões em dias. Agora é muito cedo para a gente apontar o que aconteceu, né, comandante? Afirmativo, porque é uma máquina, E uma máquina sempre pode acontecer alguma coisa. Inclusive, a máquina mais perfeita somos nós e às vezes falha. Agora, comandante, eu vou pedir para a nossa produção colocar mais uma vez a imagem do avião e congelar, e deixar a imagem congelada do avião no ar para quem está em casa acompanhar um pouco, porque o comandante vai fazer uma análise bem rápida aqui de como o pouso foi feito ali em cima daquelas rochas, ao lado da cachoeira. Aquela imagem bem maior, que dá para a gente ter uma visão melhor da aeronave, que caiu por volta das 3h30 da tarde, lá no interior de Minas Gerais. A cantora Marília Mendonça ia fazer um show na região, havia saído lá do estado dela, o estado de Goiás, ia fazer esse show e infelizmente acabou caindo. Vamos congelar a imagem aí neste exato momento para a gente poder fazer uma análise. Comandante, o jeito que o avião planou lá, mesmo em um terreno rochoso, é uma área de vegetação, a gente percebe que o piloto tentou evitar o pior, não é isso? Dá para a gente perceber isso nas imagens? Afirmativo. Você vê que aí foi tipo uma placada, é quando a aeronave desce na vertical. Possivelmente para evitar algumas casas ou alguns prédios que possa ter por aí, tudo ele preferiu fazer desse jeito de que afetar outras pessoas. Agora a gente percebe que algumas partes estão intactas, diferentemente de outros acidentes aéreos, onde o avião fica bastante destruído. A gente pode perceber olhando assim, não morreu ninguém no primeiro momento, Como muita gente vinha até comentando nas redes sociais, a assessoria da própria cantora chegou a confirmar que ela havia sido resgatada diante de uma imagem como essa. Mas ninguém sabe o impacto que foi para esse avião pousar em cima dessa rocha, não é isso? Exato. Olha, você vê que o nariz, a dianteira do avião, vamos dizer assim, está toda intacta.
Inclusive, até eu achei que não tinha morrido ninguém. Mas o impacto maior aí, ou seja, a desaceleração, foi na vertical. Porque ele não tinha como correr, não tinha como uma linha para ele correr. Então ele placou o avião aí foi placado, uma desaceleração brusca. Agora a água dessa cachoeira evitou um incêndio? Pode ter sido isso também? É o que nós estamos vendo, é isso, assim, a gente analisando, conversando de piloto para piloto, isso ajudou muito não haver uma explosão, né? Com combustível, porque a água ajudou. Quando bateu, aí evitou do incêndio de uma coisa desse tipo. Que normalmente quando a aeronave bate, a primeira coisa é incendiar, né? Agora o impacto, né, que deve ter sido muito profundo. Como é que o senhor analisa, né, diante dessa situação, o avião em cima da rocha, um terreno forte, então com impacto, isso pode ter sido provocado aí diante desse pouso e as pessoas que estavam dentro, infelizmente, acabaram não resistindo? A aceleração rápida foi que causou a morte, assim, de todos, vamos dizer, né? Infelizmente. Agora, quanto à questão, né, da CEMIG, que é a empresa, né, de energia elétrica que atua lá em Minas Gerais, soltou uma nota, né, no comecinho da noite dizendo que uma torre de alta tensão da companhia foi atingida supostamente pelo avião. Isso também pode ser levado em consideração. Os técnicos do CENIPA também vão fazer, né, esse resgate desses testemunhos, dessas imagens. Isso pode ter contribuído, o avião pode ter perdido força. Alguma coisa aconteceu, né, comandante? Mas é cedo para a gente dizer de fato o quê? Exatamente. Nós não podemos saber antes do CENIPA fazer a sua investigação. Mas, pelo que se vê, ele perdeu a altura. Então, se ele colidiu, como estão falando, com a torre, é porque ele já vinha sem força, ele vinha perdendo a altura. E o comandante procurou botar num canto que não prejudicasse mais ninguém. O piloto foi ágil? Demais, demais. Vamos dizer assim, no termo que o brasileiro gosta de dizer, para mim ele foi um herói. Evitou de atingir outras pessoas, outras casas. Porque ali existem casas e talvez um local até um pouco melhor para pousar, que não ia ter um impacto desse. Ele levou a aeronave até ali para evitar mais danos a pessoas. É o que eu vejo. Se fosse um terreno, comandante, de areia mesmo, areia frouxa, sem ser de rocha, a história poderia ser diferente? Poderia sim, ele teria feito um pouso forçado, como muitos colegas já fizeram, e há uma perda na estrutura, mas as vidas se conservam. Muitos já houveram isso. Ali é porque não tinha um terreno adequado. Agora, um estudo vai ser importante para nortear, né, o sistema preventivo das aeronaves. Então, esse trabalho do CENIPA, inicialmente, é extremamente importante porque orienta até mesmo o senhor como comandante, né, há mais de 40 anos voando. É uma experiência e muito para fazer uma análise como essa. Agradeço a participação do senhor aqui no Balanço Geral. E após o CENIPA divulgar essa documentação, reparos, né, manutenções mais frequentes, em que parte do avião apresentou falha, é assim que acontece? Exatamente. Eles, quando terminam toda a investigação, que é feita minuciosa e muito bem feita, eles mandam para todas as empresas, como essa nossa e todas as outras, para evitar uma pane, uma coisa, do que eles estudaram e viram o que foi. Se chama relatório final. É passado para a gente e com isso aí nos ajuda muito. Okay. Evitar acidentes. Ok, comandante, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor, parabéns pelo trabalho, mais de 40 anos voando, uma experiência incrível para garantir o ir e vir das pessoas no ar, né, Lu? E daqui a pouquinho eu vou voltar, porque a gente vai conversar também com um comandante, um piloto desse mesmo tipo de aeronave que fazia o transporte da cantora Marília Mendonça. É daqui a pouquinho, é só o tempo da gente preparar tudo e eu retorno na sequência, viu, Lu? Tá certo, Miguel. Muito obrigada. Quero agradecer ao comandante Teles, que se disponibilizou a trazer mais detalhes para a gente e que em uma linguagem popular ficou claro aí alguns dos possíveis motivos, né? A gente segue lamentando, é claro, sabemos bem que todos tentaram, né? Pelas palavras aí do comandante Teles, como vocês puderam observar, o piloto foi um herói, porque essa aeronave ela poderia ter caído antes, né? E ter atingido algumas casas, alguns carros, poderia ter atingido outras pessoas. A aeronave essa que caiu, gente, 2 quilômetros antes do aeroporto. E aí seguem as investigações. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com outro piloto
que pilota o mesmo modelo e marca da aeronave que a Marília Mendonça, infelizmente, faleceu. Aqui comigo, nosso querido Savezinho, que acompanha as redes sociais, os comentários, as participações, as interações do nosso público. E aí, Savé, um pouco mais de clareza depois dessa entrevista? Lulu, fazendo um retrospecto breve aqui ao nosso público, ontem, por volta de 5 da tarde, a gente teve a informação do ocorrido, do acidente com a Marília Mendonça, e as notícias iniciais davam conta de que ela teria sido resgatada. Mas o que chamou a atenção na redação e ficou aquele debate entre nós aqui que trabalhamos no Grupo Cidade era como ela saiu e foi resgatada, como as outras pessoas que estavam na aeronave foram resgatadas, se a gente não tinha imagem de nenhuma das pessoas, se a gente não tinha informação de que eles deram entrada no hospital da região. Então ficou aquele clima, o que pode ter ocorrido? Será que ela foi levada junto com os outros tripulantes para, de repente, uma ambulância e estavam a caminho do hospital? Então ficou aquela indagação. E por volta de 5h15 da tarde, chegou a confirmação realmente de que todos os tripulantes teriam morrido. A informação que, inclusive, nem foi oficialmente confirmada. A confirmação só ocorreu por volta de 15 para as 6 da noite, quando a assessoria de imprensa da Marília Mendonça confirmou para todo o país de que ela e os outros tripulantes perderam a vida nesse trágico acidente. E a gente que trabalha aqui no Balanço Geral, até o nosso público pode imaginar, o nosso programa ele é preparado com 15 dias de antecedência. E nessa semana, todo o planejamento que nós tínhamos feito, a gente teve que ultrapassar para esse fato triste, doloroso, e desde ontem uma força-tarefa para trazer informação quente, atualizada, a informação precisa para o nosso público. E os últimos dados que nós temos sobre esse acidente, inclusive que a aeronave teria colidido com um dos fios de alta tensão que circulam ali na região. E ontem mesmo, depois da confirmação da morte dos tripulantes, chegou para a gente de que pilotos com experiência evitam passar por aquela área. Obviamente a gente espera dados técnicos oficiais das autoridades competentes, dos órgãos de fiscalização do tráfego aéreo, para que seja confirmada realmente a razão e a causa desse acidente que vitimou Marília Mendonça e o seu produtor, o assessor, o piloto e o copiloto. Inclusive, Lulu, o produtor, o Henrique, que trabalhava com ela, eu o conhecia. Não o conhecia de ser amigo, mas o Henrique, eu já estive com ele, um profissional realmente que ele dava a vida pela Marília Mendonça. Ele era uma pessoa que tinha um carinho todo especial com ela, tratava a Marília, quem pôde acompanhar em alguns momentos, era como se fosse um pai cuidando da filha. O Henrique e também o tio dela que estava na aeronave, eles dois cuidavam dela como filha. Uma atenção, um carinho, um respeito, um cuidado. E eles, infelizmente, também perderam a vida junto com ela nesse trágico acidente. Tá certo, Savé. Muito obrigada pelas informações. Eu vou voltar agora a falar com o nosso querido Miguel, porque ele está com um outro piloto, o José Anchieta Fernandes Teles Neto, né? Ele que é comandante e que pilota, minha gente, uma aeronave da mesma marca e do mesmo modelo. Miguel, eu queria que você perguntasse ao nosso querido comandante se essa aeronave é segura, né? Nós, infelizmente, estamos acompanhando aí outros acidentes inclusive com pessoas comuns, com alguns empresários. Recentemente nós mostramos aqui um acidente que foi em Jundiaí, São Paulo. E agora nós temos esse acidente com a Marília, que infelizmente vitimou ela e os seus companheiros de trabalho. Essa é uma aeronave segura? Ele que tem que pilota a mesma aeronave. O que de fato a gente pode entender desse acidente? É falha humana, é falha mecânica? É uma aeronave segura?
É isso mesmo, viu, Lu? Agora a gente vai precisar aguardar esse relatório do CENIPA, né? Como a gente falou na nossa outra participação, os técnicos estão lá no local para colher o maior número possível, né, de indícios e assim apontar de fato o que aconteceu. Ainda é muito cedo, o que a gente sabe é que o avião pode ter batido numa torre de alta tensão, de acordo com a Companhia de Energia lá de Minas Gerais, a CEMIG, que divulgou uma nota logo no começo da noite. O pouso, né, a gente viu aí que o piloto tentou ainda fazer, né, um pouso com mais segurança para preservar a vida, mas infelizmente não deu. Então, são respostas que a gente vai precisar aguardar um pouco. Mas, enquanto isso, eu converso agora com o piloto há mais de uma década, Anchieta Teles, que ele também já chega a pilotar essa mesma aeronave, esse mesmo modelo, né, dos anos aí de 1980, e a gente conversa agora com ele, o Anchieta Neto, Teles Neto, que está aqui ao meu lado. Eu queria que você falasse para a gente, comandante, boa tarde, muito obrigado por participar do Balanço Geral ao vivo. Como que é a experiência, né, o senhor Anchieta Teles, que faz o transporte de pessoas usando uma aeronave como essa? É uma aeronave segura? A Luciana Ribeiro está perguntando. Boa tarde. Boa tarde a todos. Em primeiro momento, gostaria de solidarizar com todos os familiares, não só como da Marília, mas também dos pilotos e os demais que estavam a bordo. O King Air é uma aeronave muito segura, tá? É uma das melhores aeronaves executivas do mercado, na categoria dela, tá? Então, é uma aeronave que não tem, assim, nenhum risco de voo, tá ok? E, lamentavelmente, isso aí foi uma fatalidade, aconteceu, mas que o CENIPA vai divulgar as causas desse acidente. Foi um modelo bastante vendido, comandante? Muito vendido. Foi, eu acho que uma das mais vendidas na categoria, foi o King Air, ok? Raramente apresentava algum problema de manutenção? O senhor tem relatos disso ou o senhor nunca ouviu? Não. O que acontece? A ANAC, ela faz vistorias periodicamente nos táxis aéreos, tá? Acredito que a cada 3 meses ela vem fazer uma visita nos táxis aéreos, não só aqui no Ceará, mas como no Brasil inteiro. Então, mesmo nessa pandemia, a ANAC se faz presente. E quando tem alguma irregularidade, ela suspende o certificado de aeronavegabilidade da aeronave. Inclusive chegando a suspender o COA, né, que é o certificado de táxi aéreo. Caso exista alguma irregularidade, eles de imediato suspendem a operação. Eu acredito, e pelo que li e vi, essa empresa estava ok e a aeronave também. A documentação estava ok, se não tivesse, o voo não aconteceria, né, comandante? Não, a aeronave teria sido suspensa no Registro Aeronáutico Brasileiro, que é o RAB, ela estaria suspensa para voo se tivesse alguma irregularidade. Agora, vamos só analisar mais uma vez o pouso, como a gente fez da outra vez, né? O senhor que pilota uma aeronave deste modelo, o que a gente pode avaliar assim de imediato, olhando essas imagens que estão aparecendo para quem está em casa neste exato momento? Como foi falado anteriormente pelo comandante Teles, acreditamos que a aeronave ela teve um impacto ao solo na vertical, né? Ele não foi um pouso corrido, ele caiu na vertical. Com isso, o impacto é tão grande que faz com que as pessoas venham a falecer, né? Porque a desaceleração é muito grande. Eu, quando vi em primeiro momento essa imagem aí da aeronave, eu acreditei que todos estariam vivos, porque ficou muito íntegro a aeronave, né? O piloto aí teve uma grande perícia, acredito eu que ele procurou a melhor opção e fez esse pouso. Infelizmente, tivemos vítimas fatais aí. Agora, comandante, quanto ao uso, né, do cinto de segurança, é extremamente importante justamente para, em situações como essa, você reduzir o impacto de sair da poltrona, né? Por isso que quando a gente vai voar, mesmo em avião comercial, todo mundo fala, mantenha os cintos afivelados, mesmo com as luzes indicativas apagadas. É importante o mecanismo de segurança também. Essa aeronave que tinha capacidade para fazer o transporte de até 6 pessoas, não é isso? Exatamente. Inclusive, na hora da decolagem, a gente liga sempre o aviso de use cintos e não fume. E quando você está aproximando para o pouso, que é aí a situação que ficou essa aeronave, que foi próximo ao pouso, ele também vem com a obrigatoriedade de uso de cinto de segurança e não fume. Agora a gente percebe que o avião caiu a 2 quilômetros, né, do local onde deveria pousar. Foi por pouco, comandante? Estava próximo, né? Ele acredito que estava em aproximação final. Pode ter tido algum problema, mas isso aí só o CENIPA vai poder falar,
tá? E após esse relatório, eles vão enviar uma nota para todos os táxis aéreos, vão emitir uma nota e, se tiver sido um problema técnico, vão fazer uma diretriz de aeronavegabilidade para todos os táxis aéreos e empresas aéreas cumprirem com a revisão se foi algum item ou algo parecido. E se foi um fator humano, vai ser trabalhado em cima desse fator humano. Agora, comandante, quanto à caixa preta, né? Quando cai um avião, popularmente, né, as pessoas dizem, e a caixa preta? Mas, tecnicamente, né, essa caixa preta ela é importante para saber, de fato, né, indícios do que aconteceu. Mas, no caso dessa aeronave, seria uma espécie de gravador de voz, para ouvir o que o piloto falou, conversou antes da queda. Isso vai ser importante também? Sim, claro. É o CVR, ele tem o CVR, tá? Que é um gravador de voz. E nesse gravador de voz vai divulgar o que os pilotos conversaram e o momento antes da queda vai estar lá. Entre eles conversando o que estava acontecendo. E isso vai ser de suma importância para as investigações. Agora, do jeito que está aparecendo nessa imagem, na aeronave, a gente percebe que o impacto foi provocado de baixo para cima com a queda. O avião caiu em cima da rocha, então o impacto, a morte das pessoas que estavam ali dentro pode ter sido provocada ali naquele momento em que ele encostou na rocha? A gente pode levantar isso, já que o CENIPA vai confirmar ainda, né? Sim, claro, pela desaceleração que foi muito grande, muito rápida, né? Você vê que o avião quebrou a parte de baixo, né? A pancada foi toda de cima para baixo, entendeu? Agora, comandante, só para a gente finalizar aqui rapidinho, né? Como é que o senhor se sente, né, vendo um companheiro do senhor, experiente, mais de 30 anos voando, acabou perdendo a vida no que mais gostava de fazer, trabalhar e voar, né? É lamentável, a gente fica consternado com a situação, mais 2 companheiros de trabalho, né, que deixaram a gente e ficamos extremamente tristes com a situação. Comandante, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, né, voando sempre com segurança. Eu agradeço a participação aqui do senhor no Balanço Geral. Muito obrigado a vocês e até mais. Ô Lu, a gente vai continuar acompanhando, né, porque o CENIPA está fazendo esse levantamento inicial, a perícia já começou, a Polícia Civil lá de Minas Gerais também está abrindo uma investigação e apurar as possíveis causas desse acidente que levou Marília Mendonça e outras 4 pessoas. Eu volto com você. Muito obrigada, Miguel. E olha, nós seguimos agora.